Nós continuamos nessa aula com o tópico iniciado na aula passada, que é dentro do item 3, né, de entendermos função e funcionamento de compostos de coordenação em sistemas biológicos. Nós começamos a aplicar os conceitos que nós vimos na primeira parte do curso para a parte de transporte de gases. Então, o item 3 tem esse tópico e mais as hemoglobinopatias que nós vamos ver na próxima aula. Então, continuando o transporte de gases, nós vimos lá na aula anterior sobre como que a configuração do espinho eletrônico do ferro induz um efeito chamado efeito cooperativo ou efeito alostérico, que vai facilitar o carregamento de oxigênio da hemoglobina, carregamento no sentido da ligação dos outros sítios de ligação de oxigênio na hemoglobina. Então, esse efeito tem uma transmissão mecânica, certo? Esses outros tópicos a gente vê na aula de hoje. Mas, continuando, nós vimos então que quando o oxigênio se aproxima do ferro, ele induz uma mudança de spin, o ferro, digamos assim, literalmente encolhe, ele consegue entrar no plano de anel, traz toda a estrutura proteica e deforma ela no sentido de translação e rotação das hélices, onde a histidina ligada do ferro causa, né, transfere essa movimentação do ferro e a sua hemoglobina muda de conformação, transmite essa conformação, essa mudança de conformação para as outras unidades das outras globinas, tanto da alfa quanto da beta, e isso vai facilitar essa outra ligação. Por quê? Porque, na verdade, essa transmissão, o que ela faz é com que, uma vez que você liga um oxigênio num sítio de ligação, certo? O ferro subiu, nos outros sítios, esse movimento vai acontecer como se não tivesse a molécula lá. Então, a própria histidina vai ser a distorção ou a rotação e translação da, da cadeia proteica vai ser copiada nos outros sítios, sem a presença de oxigênio. Então, o ferro é empurrado para dentro do anel, mesmo sem a mudança de spin, certo? Fica uma situação tensa, mas como a molécula de oxigênio está lá próxima, isso facilita essa ligação. Além disso, há uma mudança conformacional na cavidade onde o próprio grupo M se localiza. Então, aqui isso é uma representação de densidade eletrônica da composição da cavidade, né, que fica na porção lateral, aqui a representação de novo da hemoglobina, certo? Você tem aqui os 4 grupos M representados, aqui está vendo que ele está dentro de uma cavidade. Essa é a representação como se tivesse a densidade eletrônica, que é o que as moléculas enxergam, certo? A cavidade do M é bem protegida e pequena, de certo modo. Então, quando há essa mudança do spin alto para o spin baixo, que ele fica menor e há essa movimentação, o que acontece, na verdade, é que essa mudança estrutural facilita a ligação dos oxigênios. Por quê? Porque inicialmente, quando você tem ela no estado tenso, que é no estado sem ter oxigênio, há um impedimento estérico, certo? Esses grupos moleculares aqui da entrada da cavidade estão próximos aqui, e é difícil da molécula do oxigênio conseguir entrar. Não que ela não caiba, mas fica difícil porque vai depender da posição que a molécula se aproxima aqui para poder entrar dentro da cavidade. Então, a partir da primeira ligação, certo? A cavidade muda de configuração, ela fica maior, porque houve toda essa distorção na estrutura da globina. Essa modificação, como foi dito, né, nós vamos ver mais em detalhes como isso acontece, mas ela é transmitida para as outras globinas, certo? E essa modificação faz com que essas cavidades, não só o ferro seja empurrado em direção ao anel, mas também que essas cavidades comecem a se modificar, abrir mais. Ela não abre totalmente, ela vai abrir somente a hora que o ferro se ligar ao oxigênio. Mas já há uma abertura suficiente para essas moléculas começarem a entrar. Então, aqui nessa representação do estado tenso, o efeito alostérico acontecendo abrindo as cavidades antes dos oxigênios se ligarem, e aqui os oxigênios ligados, certo? As moléculas de dioxigênio ligados, na verdade é dioxigênio. Então, o que acontece é, não só o ferro é empurrado em direção ao anel, então os orbitais que vão fazer parte da ligação, vão receber o par de elétrons, já ficam mais expostos, como também diminui o impedimento estérico e aumenta a probabilidade
do oxigênio conseguir entrar dentro da cavidade para fazer a ligação. Então, esse é o efeito da inversão dos spins, né, e a propagação desse efeito para os outros sítios de ligação. Então, isso garante que uma vez que você liga o oxigênio uma molécula de oxigênio, que é justamente a hora que você nasce, você já tem oxigênio ligado. Então, a primeira vez que aparece a hemoglobina durante o desenvolvimento embrionário e fetal, o primeiro oxigênio que liga é mais difícil. Depois disso, você nunca mais desliga. Só desliga o último oxigênio daqui, o primeiro que entrou, certo? Na formação do seu, das hemoglobinas. Primeira vez que entrou, aquele lá não é para sair mais. Não é que aquele especificamente você tem desde o início, mas um deles sempre vai estar lá para poder garantir que esse impedimento estérico seja reduzido, certo? Ele só vai sair, a hemoglobina só vai liberar o último oxigênio se você estiver em processo de cianose, ou asfixiando, certo? Você não tem mais oxigênio, ela libera o último. E depois também fica um pouco difícil de voltar a ligar, certo? Então esse é um mecanismo que controla a afinidade, não a afinidade de ligação química, a afinidade é sempre a mesma, porque é ferro 2 e oxigênio, e dioxigênio, mas é o acesso, na verdade, o efeito alostérico é uma modificação mecânica que existe e que e que transforma ou que repercute nesse sentido numa mudança também de acesso do oxigênio ao sítio de ligação. Então, basicamente, toda essa mudança estrutural, ela reflete desse modo. Ela aumenta a abertura da cavidade, certo? E disponibiliza, coloca os orbitais dos ferros que ainda não estão ligados, os orbitais que vão receber o par de elétrons, um pouco mais acessíveis, mais próximos aqui da molécula, e isso facilita que esses orbitais recebam o par de elétrons, que eles se sobreponham aos orbitais da molécula, ok? Então, sem essa modificação estrutural, essa ligação, né, do oxigênio nos demais grupos seria muito lenta, porque dependeria de uma orientação exata do dioxigênio para entrar nessa cavidade que é muito estreita, certo? Então, ela estaria, entre aspas, obstruída, não é obstruída totalmente, mas teria uma dificuldade. Então, esse é um primeiro efeito, né, dessa mudança conformacional de configuração de spin que é utilizada para mudar toda uma estrutura de uma proteína gigantesca, tá, ok? Então, esse efeito alostérico ele pode ser visto como uma espécie de reação, certo? Não é uma reação química, mas pode ser visto como uma reação em sequência e que a ligação do primeiro aumenta a velocidade da ligação do segundo, ou a probabilidade, na verdade, né? E assim por diante. Então, à medida que ele vai se processando, vai ficando mais fácil da ligação nos outros sítios, tá? Esse grau, essa ligação, a gente chama de grau de saturação da hemoglobina. Então, quantos oxigênios você tem ligado por cada hemoglobina? Como cada hemoglobina só liga 4, certo? Você vai ter de 0 a 100, você vai ter mais ou menos isso. E esse grau de saturação, quantos oxigênios você tem, depende da atividade. Então, quando você chega lá esse exemplo aqui, ou esse esquema que nós mostramos, né, utilizamos esses valores, a pressão parcial de O2 é mais ou menos 100 milímetros de mercúrio nos alvéolos, e a pressão do sangue, de O2 do sangue venoso é em torno de 40. Mas, na verdade, essa pressão de 40, que é a pressão do oxigênio plasmático, não é da hemoglobina, mas plasmático, ela é quando você está em repouso. Ela está relacionada com a saturação da hemoglobina. Como? Através desse gráfico de saturação em função da pressão de O2, certo? Então, esse gráfico te diz, para diferentes pressões você tem diferentes porcentagens de saturação. 0 é a hemoglobina totalmente descarregada, e 100% é se ela tiver com os 4 oxigênios, os 4 sítios de dioxigênio completos, tá? Aqui a representação à vista de cima, né, da proteína, como nós usamos na tela anterior, e esse daqui são as moléculas de oxigênio ligadas. Então, 100% tudo está lá, mas como você tem um metabolismo basal, mesmo dormindo, né, seja em casa ou na sala de aula, você sempre tem o consumo para manter o metabolismo básico. Então, a sua hemoglobina, não no sangue venoso, no sangue a hora que chega no tecido, certo? Se você estiver em repouso,
a pressão vai ser de O2, vai ser de 40%, certo? De 40 milímetros de mercúrio, que é essa daqui que a gente viu. Então, esse daqui é um exemplo de quando você está em repouso. E a saturação vai ser de 75%. O que significa 75%? Você liberou um oxigênio de uma das globinas, certo? Se são 4, cada um é 25%. Então, se você está aqui na sala de aula, como sempre, ou em casa, você tem mais ou menos 75%. Sempre está liberando um em repouso. Conforme você precisa ter atividade, seja ela intensa ou não, aí vai liberando os outros. E isso vai depender das diferenças de concentração e entropia entre o tecido e o plasma, ou entre o plasma e o alvéolo, que a gente já falou mais ou menos. 50%, então a pressão caiu aqui entre 30 e 40, mais ou menos, tem em torno de 32, 33 milímetros de mercúrio, é o chamado P50, ou seja, você tem 50% de oxigênio na sua hemoglobina, ou falta 50%. Tá? E quando você está em atividade a física intensa, certo? Seja muito intensa ou exagerada, você tem um limite, é o 25%. O teu corpo não libera mais o último oxigênio, justamente porque depois fica mais difícil de você conseguir iniciar o processo, porque a cavidade vai estar mais ou menos fechada, o ferro vai estar para baixo, e aí tem que depender, né, da probabilidade de uma molécula conseguir entrar lá na orientação correta, sem ser repelida pelo efeito estérico, né, o impedimento estérico que tem lá ao redor, que é repulsivo, e aí demora mais para carregar. Então, é por isso que muitas vezes também existe o mecanismo de você cansar. Não é só pela produção dos metabólitos, né, nos tecidos, mas também porque o corpo detectou que a sua hemoglobina está baixa, a concentração, e vai fazer você diminuir a atividade. Ok? Como eu disse, a única maneira de você remover tudo é perceber que não há como carregar mais oxigênio, então ela libera. Tá? Então, essa pressão aqui cai para em torno de 20%. Essa, quando você está mais ou menos na saturação de 25%, que é a intensidade física elevada. Essa forma da curva, que a gente chama de sigmoide, ela reflete justamente o efeito alostérico, certo? Por quê? Porque se você for ver como que está sendo carregada depois em função do aumento de pressão, o aumento de pressão quer dizer que você está nesses estados aqui. Quanto maior a pressão, maior a saturação. Então, quando a saturação começa a aumentar, ela não é linear. O primeiro, a ligação, facilita a ligação do segundo, certo? Então, ela está quase linear. Mas conforme o segundo se liga, o terceiro fica mais fácil de se ligar e o último mais fácil ainda de se ligar. Então, se fosse todos iguais, seria uma reta a 45 graus aqui. Mas como aqui, como a inclinação dessa reta ela aumenta, então ao invés de estar aqui a 45 está aumentando, quer dizer que a velocidade aumenta e varia. Quando está próximo de 25, a curva volta a ficar de novo com baixa inclinação. Por quê? Porque o último, né, fica mais fácil de ligar, mas não liga tão rápido porque ele está sendo desligado também ao mesmo tempo. Ele tem que facilitar a saída. Tá ok? Então, isso é o efeito alostérico representado graficamente em função da saturação da hemoglobina, a relação entre saturação e pressão, pressão, né, do O2 ou concentração do O2 no plasma, decorrente justamente dessa mudança de conformação. Quando o oxigênio se liga no ferro, é uma molécula, ele vai usar um orbital molecular, né, para fazer essa ligação, e ele vai estar ligando no ferro por um único orbital híbrido também. Então, até chegar no tecido, ele tem que ficar estável lá. Aliás, a ligação com o oxigênio aqui ela tem que ser muito estável. Tão estável que se não houvesse a reversão do efeito alostérico, que nós vamos ver, ela não rompe. Ela só se romperia se você colocasse um outro ligante aqui para competir na série espectroquímica, um ligante que estivesse à direita do dioxigênio, aí ele conseguiria deslocar o oxigênio. Mas caso contrário, fora isso, certo? A evolução dentro do meio ambiente que o ser humano ou os mamíferos evoluíram, né, e passaram pela seleção natural, não haveria ligantes mais fortes para o caso do ferro, daqui para competir pelo ferro,
que seriam mais à direita da série espectroquímica, a não ser o monóxido de carbono e o cianeto, por exemplo, que poderiam deslocar, e outras moléculas que a gente viu, mas é muito mais raro. Então, a estabilidade tem que ser grande. Para garantir isso, né, como não quer que se faça outra ligação do tipo covalente aqui com o ferro, a estrutura da própria proteína posicionou um resíduo de uma histidina, né, agora não com o nitrogênio, como no caso aqui, mas com o NH voltado para a molécula de dioxigênio, numa posição que ele consegue fazer o tipo de uma interação eletrostática, e isso daqui estabiliza a molécula, aqui. Do mesmo modo que nós vimos que a própria cisplatina estabiliza numa base nitrogenada fazendo uma ligação de hidrogênio, né? Aqui também acontece isso por conta da posição e da distância dessa segunda histidina. É chamada histidina proximal, aquela uma que se liga com o ferro, e histidina distal, aquela que se liga com o dioxigênio. Para isso, o dioxigênio assume um ângulo, na verdade não é que ele assume, mas o ângulo do orbital molecular e do orbital híbrido aqui do ferro levam o oxigênio a ficar nessa posição mais ou menos 60 graus em relação ao eixo de ligação aqui central, perpendicular ao plano do anel, certo? Isso foi confirmado por difração de raio-x, estudos cristalográficos, né? Eles cristalizaram a hemoglobina oxigenada e conseguiram perceber, conseguiram detectar, na verdade, que o oxigênio está inclinado mais ou menos a 60 graus. Tá? E isso só acontece porque essa estabilização. Então, essa entrada aqui, na verdade, criou a hemoglobina, que foi selecionada na evolução, foi aquela que estabilizava esse oxigênio, esse dioxigênio nessa posição. Então, a ligação é feita por um orbital, pelos dois orbitais aqui, que leva esse ângulo, 60 graus. Então, não é que ele assume esse ângulo para fazer essa interação. Veio primeiro a ligação e depois a hemoglobina que sobreviveu na seleção natural foi aquela que tinha esse grupo aqui para fazer essa estabilização. Então a ligação com o dioxigênio é forte, tá? É uma ligação covalente, predominantemente covalente, e estabilizada por uma ligação de oxigênio e que é difícil de ser rompida. Então como que se rompe essa ligação na hora que chega o tecido? Nós vamos ver mais para frente aí. Então, aqui essa histidina na posição 64, né, eles são numerados, esses resíduos são numerados de acordo com o aminoácido que eles estão ligados, e essa histidina na posição 93. Essa é a hélice chamada F e essa é a hélice chamada E, que estão envolvendo aqui o sítio de ligação. Ok? O ferro no grupo M, existe muita controvérsia nessa ligação, se também para estabilizar, ele transferiria elétrons, ele oxidaria, mandando elétrons para o oxigênio para formar um superóxido, certo? Só que isso não foi nunca confirmado, não é confirmado, e a gente sabe que seria improvável por vários fatores. Então, primeiro, se houver essa transferência, você forma o ferro superóxido, certo? A configuração seria agora, ele perderia um elétron, viraria um ferro 3, O2-, viraria configuração spin baixa D5. Tá? Então perceba que essa configuração aqui, por ter um elétron desemparelhado e os orbitais não estarem preenchidos, aumentaria mais a repulsão e a energia total aumentaria um pouco, certo? Não seria essa mínima com o ferro D6. Segundo, ele seria paramagnético, tem elétrons desemparelhados. E se você fizer um teste, né, simples, que dá para fazer, se você no laboratório vai ter uma balança que, ao invés de você colocar o material sobre a balança, ela é ao contrário. Então você pendura alguma coisa na balança. É uma balança especial que você tem um ganchinho para pendurar. Então o sensor dela fica invertido como se fosse balança de peixeiro, vamos dizer assim. E aí é uma balança bem sensível. Você pendurar aqui um tubo com sangue, por exemplo, arterial, certo? E na parte de baixo do tubo, imagina um tubo aqui pendurado por um gancho, e na parte de baixo do tubo se aproxima um ímã. Então, se o oxigênio, a hora que ele estiver ligado lá no ferro, nesse sangue arterial, que é o sangue oxigenado, tiver recebido o elétron do ferro, o ferro ter virado ferro 3, esse ferro 3 vai ser atraído pelo ímã. Quando ele é atraído pelo ímã, a balança sente essa força de atração e registra, certo? Então, o ferro, o sangue oxigenado,
seria atraído pelo ímã. E qualquer experimento que você faça disso, nunca ele é atraído. Ao contrário, o sangue desoxigenado é atraído pelo ímã e registra uma variação da balança. Não se faz a detecção do ferro 3 ou ferro 2 aí por essa técnica, utiliza uma técnica espectroscópica muito mais sensível, que mede o número de spins eletrônicos desemparelhados. E o número de spins desemparelhados, nesse caso, dá 0 para o ferro 2. Tá legal? Então é ferro 2, basicamente. O que se concorda para tentar se achar, né, um meio termo é uma transferência parcial de carga. Além disso, se você converter ferro 2 em ferro 3 é um cátion duro, certo? E aí, como o oxigênio, a característica dele é ser uma base mole, né, ou intermediária, depende do caso, você vai fazer com que essa ligação seja mais fraca. Na verdade, você não vai estar ligando ao O2, você vai estar ligando ao O2-. Então, isso daria um caráter mais iônico, que seria uma ligação mais fraca e ele não ficaria estável. Isso tão verdadeiro que existe uma doença, uma hemoglobinopatia que nós vamos estudar, chamada meta-hemoglobinemia, onde a pessoa tem, ou por questão de intoxicação por algumas substâncias, ou por um problema genético, né, de falta da enzima que mantém o ferro no estado 2, ela tem ferro 3 nas hemoglobinas. E essa pessoa tem problema de oxigenação, porque o oxigênio não consegue estabilizar a ligação e ele não vai ser transportado naquela globina. Então a hemoglobina dessas pessoas tem menos saturação, ok? Então, se tivesse ferro 3, a eficiência de transporte seria comprometida. Então é por isso que também se fala, não é ferro 3 por conta disso. Como eu disse, o que se assume é que aí existe uma transferência parcial de carga do ferro, que essa transferência ela parece ser menor que 1, porque ele está transferindo 1 elétron, então não é mais ou menos isso. Então é como se, lembrando que a gente está falando de quântica aqui, né? Se você tivesse aqui, por exemplo, essa daqui fosse as densidades eletrônicas, de carga, aliás, não eletrônica, da molécula e do ferro. É como se houvesse isso daqui, desse ferro, como se tivesse, né? A maior parte da densidade de carga está em cima dele e um pouquinho ele transferiria para o oxigênio, para o dioxigênio. Então é como se fosse um ferro 1,5, 1 ponto alguma coisa, e não ferro 3 ou ferro 2, certo? Então essa transferência seria mais ou menos desse jeito aqui. Então não a carga não seria transferida totalmente, tá legal? Então confere-se, né, ou por esses casos, né, disse que na verdade o que você tem é ferro na configuração 2 e D6 e spin baixo. Já para o caso da deoxiemoglobina, sem dúvida, ela é ferro 2, né, e configuração D6 de spin alto, que ela responde a campo magnético nesse caso. Tá legal? Enfim, essas controvérsias, né, até hoje existem, mas assim como o que vem ligado no ferro quando o oxigênio é entregue no tecido, e depois a gente vai discutir isso daí também, que há comprovações que não pode vir ligado nada por vários motivos. Em termos de mudança, né, de spins e da aproximação de um ligante que altera também a energia, a diferença de energia entre os orbitais EG e T2V do ferro, a gente explica por que existe variação de cor entre o sangue venoso e arterial, justamente baseado nessa alteração do desdobramento do campo cristalino provocado pelo oxigênio. Então a cor vai depender do ΔE entre os orbitais EG e T2G. Então quando você tem a deoxiemoglobina, esse ΔE é pequeno. Se ele é pequeno, ele vai absorver longos comprimentos de onda, por exemplo, mais por vermelho. Quando é oxigenado, o ΔE aumenta, tanto que provoca, né, a mudança de spin alto para spin baixo, e com isso você acaba transferindo. Quando você faz a transferência de elétrons, você vai ter que percorrer uma energia maior. Então é como se fosse absorver comprimentos de onda menores, mais deslocados para o azul. Na verdade, né, o que acontece, esses daqui são os espectros de absorção. O que significa isso? Ele está registrando quais são os comprimentos de onda aqui que são absorvidos e quanto ele é absorvido, essa é a escala de quanto, tá? Pelos dois tipos de sangue. Quando você está o ferro spin baixo, o ΔE não é tão grande, quando o oxigênio está ligado.
A cor do sangue venoso e arterial, na verdade, não tem essa coisa do sangue ser azul ou vermelho. Na verdade, são tons de vermelho. Por quê? Porque quando você liga o oxigênio, o que acontece é que você passa a não absorver nessa região aqui, diminui a absorção nessa região de comprimentos de onda de baixa energia, ou seja, comprimento de ondas mais longos. Então, enquanto o sangue venoso absorve, porque o ΔE é pequeno, tá? No caso da deoxiemoglobina, ele absorve nessa região do vermelho muito mais do que, porque quanto mais alto você tiver aqui, né, maior o valor, mais absorve. Toda essa região aqui, daqui a aqui, por exemplo, né, desses comprimentos de onda, a deoxiemoglobina consegue absorver. Enquanto que a oxiemoglobina, que é essa representação azul aqui, ela não absorve. Por quê? Porque aí fica, o ΔE fica muito grande para conseguir absorver esses comprimentos de onda. O resto do espectro não muda porque ele não é decorrente somente do ferro. Tem a contribuição do anel também e do resto da proteína. Tá legal? Mas basicamente é isso daqui. Quando você varia o ΔE, você está passando a absorver menos vermelho, por isso que o sangue fica mais escuro, certo? Desculpa, quando ele está na forma deoxigenada, sem o oxigênio, ele absorve mais o vermelho, por isso que ele fica mais escuro. E quando ele não tem oxigênio, ele absorve menos o vermelho, por isso que ele vai começando a ter uma tonalidade mais clara, né, para o amarelo, o laranja aqui, não é esse o caso, mas vocês entenderam porque diminui a componente vermelha que é presente no sangue, tá? Ele absorve menos, reflete mais, tá legal? E aqui ele absorve mais, reflete menos o vermelho, por isso ele fica mais escuro, tá bem? Então ela depende justamente dessa variação no ΔE, e é assim que a gente entende e explica. Como eu havia dito, né, a cavidade onde fica aqui o grupo M, ela tem toda uma estrutura, uma geometria e uma proteção no sentido de que impedir entradas de outras moléculas lá que sejam maiores que o oxigênio, que o dioxigênio, e também conservar a posição do ferro livre para que se uma molécula de dioxigênio entra, ela possa ser ligada sem competição, sem ter que esperar outra molécula ser deslocada. Tá? Então, a pergunta que surge é o seguinte: se a ligação ocorre no grupo M, qual é a função de todo esse resto dessa estrutura aqui? Então, é parte disso que eu falei, certo? As cadeias, tanto das hemoglobinas, a gente tem que falar na estrutura total da proteína, né? Quanto da mioglobina, ele tem a função, então, de garantir aqui uma geometria de coordenação para o ferro, certo? A geometria que se diz é aquela de estabilização também, tá? Fornecer ambiente hidrofóbico, então não pode ter água aqui, e apolar, né? Por quê? Porque o O2 é apolar. Então, se ele é apolar, ele evita, se você ligar qualquer coisa polar aqui, você pode atrair, né, os elétrons do ferro para aquela molécula polar, por exemplo, a água, e aí você vai ter uma oxidação de ferro 2 a ferro 3 e causar aquele problema que você não consegue estabilizar o oxigênio em ferro 3, certo? E evita isso daí. Tanto que há uma enzima que mantém, se ocorre por alguma molécula que entra lá e faça isso, há uma enzima que reverte o ferro 3 para ferro 2, tá? Que é a ferro redutase. Então, outra coisa é, você tem que manter esses grupos M distantes, que seria muito mais econômico se eles estivessem pertinho um do outro, né, em termos de volume, de gasto, de investimento em termos de energia, de construir uma molécula desse tamanho, bastava você deixar 4 grupos M perto e aí você teria 4 oxigênios, poderia pôr até um monte de grupos M muito mais juntos e aumentar a eficiência e diminuir a quantidade de grupos que você precisa, ou de células que você precisa para fazer o transporte. Então, por que isso? Porque se você começa a aproximar muito o grupo M, os ferros, né, os oxigênios começam a formar ligante em ponte. Então, nesse caso, o que acontece, por você ter dois ferros aqui de lados diferentes, o oxigênio consegue oxidar um desses ferros. Então, ele vai de ferro 2 para ferro 3. Por que isso? Porque antes, quando você tem só uma parte da molécula ligada, essa oxidação é pouco eficiente. Tá? É aquela que a gente falou, só uma transferência parcial. Agora, se você tem os dois ligados, o que acontece é que há um deslocamento, porque as do cátion desloca as nuvens eletrônicas
para os dois lados aqui agora, e não só para um lado só, o que vai acontecer é que, como o oxigênio vai ter uma eletronegatividade maior que o ferro, ele acaba oxidando esse daqui ou esse daqui. O que acontece é que aquele que oxida transfere o elétron para ele, rompe essa ligação e forma um radical de ferro 3 superóxido, certo? Por conta disso, esse sítio de ligação fica bloqueado, né? E você vai impedir qualquer ligação, impediria qualquer ligação de uma molécula de oxigênio ali, porque seria muito mais estável essa ligação com esse radical, não com a molécula. A molécula não consegue deslocar esse radical. Então, essa é uma das funções também de manter eles afastados, tá? Então, essa ideia ou essa proposta que tem que ser um sítio onde não entre água, não entre outras moléculas, que não deixe acontecer qualquer reação com o ferro ou bloquear, né, a ligação por ser um ligante mais forte. Então tem controvérsia se essa posição do oxigênio na coordenação vai estar vazia ou ocupada quando não tiver oxigênio. Então há propostas antigas que falam que tem água ou que tem hidróxido um OH quando a hemoglobina volta para reabastecer, digamos assim, lá nos pulmões. Então essa característica hidrofóbica desse sítio aqui de ligação, por conta disso, a gente refuta essa alegação de que viria com uma molécula de água, certo? Como o oxigênio entra aqui, chega aqui a partir do plasma, ele atravessa a membrana da hemácia, a gente sabe que é a membrana permeável. Mas se lá dentro ele é complexado por algum tipo de molécula do citoplasma da hemácia, ou como que ele chega certinho nessa posição aqui, ninguém sabe até hoje. Não sabemos se tem algum tipo de canal que ele seja direcionado para cá, certo? Tanto para a forma ox quanto a forma deox, certo? Então, o que se assume hoje em dia é que isso acontece por difusão somente, mas não há provas que não há interferência de alguma espécie molecular nesse caminho, certo? Então a gente está vendo o oxigênio entrar na hemoglobina, entrar lá na cavidade, se ligar no ferro, provocar o efeito alostérico, e isso é no alvéolo, certo? Aí ele vai para o tecido. Chega no tecido, ele vai se desligar da hemoglobina, vai migrar para o tecido, e aí entra agora na história o CO2. Então, e o CO2, o que acontece com ele? Que ele também é um gás, certo? Então a gente está falando de transporte de gás, como que ele é transportado, como que ele é retirado, né, dos tecidos, transportado até os alvéolos e lá como que ele sai. Então, para isso, a gente tem que ainda falar um pouquinho do oxigênio, certo? A constante de dissolução de oxigênio, agora, na hemoglobina, a gente não está falando do plasma, então é como se você comparasse, como sendo a hemoglobina, um outro líquido ou uma outra substância que tem o oxigênio, o dioxigênio é solúvel nela. Então, se você comparar com o plasma, se fosse dois líquidos separados, né, o do plasma a gente viu que é 0,03. Aí da hemoglobina, a constante de dissolução é 1,34, ou seja, em torno de 450 vezes maior, né, você consegue dissolver dioxigênio na hemoglobina do que no plasma. Então, por isso que você precisa do transportador, como a gente falou, para aumentar a solubilidade do gás, do dioxigênio, naquela mistura, certo? Lembrando que a hemoglobina não é, nem a hemácia é um líquido, né? Mas é como se fosse parte, como ela é parte do sangue, digamos assim, ele está no formato de uma suspensão de células, então a gente fala que ele está dissolvido lá dentro do sangue, não no plasma. O plasma tem pouco. Esse dissolvido no plasma tem um papel importante, né, também, mas enfim, ele é importante. É em torno de 3% só do plasma, do oxigênio que a gente tem, que está dissolvido no plasma. 97% está na hemoglobina. Então, a hora que ele chega lá no tecido, ele vai ser liberado. Mas, como eu disse, a ligação do oxigênio com o ferro, ela é muito estável, é uma ligação covalente, ela é forte. Então, como que você quebra essa ligação? Não é pela diferença só de concentração que vai acontecer isso. Então, como eu disse, o oxigênio dissolvido no plasma é importante, porque é ele que começa a migrar primeiro para dentro dos tecidos, porque é ele que está simplesmente dissolvido no meio daquela suspensão, daquela mistura de sais, proteínas e água que tem no plasma, certo? Então, ele vai difundir para o tecido e o CO2 vai começar a difundir do tecido para o plasma. E é o CO2 que vai começar
a provocar a liberação do oxigênio, provocando a ruptura da ligação do ferro com o oxigênio. Como vai acontecer isso? Quando ele foi convertido para bicarbonato, que é o tampão plasmático. Isso ocorre na hemácia. Então, o CO2, na hora que a hemácia chega no tecido, tem uma alta concentração de CO2, ele migra naturalmente, certo? E lá dentro ele vai entrar em contato com a enzima que vai fazer essa conversão. E ela, de novo, é uma metaloenzima. Então, aqui a gente tem a anidrase carbônica, que ela faz a conversão, né, a reação de CO2 com água, converte, na verdade, em ácido carbônico, que vai ionizar, gerando bicarbonato e um H3 ou mais. A gente vai representar como H+, para facilitar aqui, tá? Para entender. Essa enzima, essa é a estrutura dela, ela tem dois grupos prostéticos, um zinco e um sódio. Dois íons, né? Um zinco 2+, e um sódio mais. O zinco 2+, é o sítio ativo, então ele tem um papel catalítico lá, enquanto que o sódio ele é um grupo prostético ou um íon que dá a sustentação estrutural. Então, quando ele fica aqui, ele mantém a estrutura da proteína sem deformar durante o processo catalítico. Tá? Nós vamos ver isso daí mais para frente, que há vários grupos prostéticos ou cofatores que são íons inorgânicos que acabam fazendo esse papel. O zinco também tem papel estrutural em outras enzimas. Essa enzima aqui, ela acelera essa reação aqui no fator de 1 milhão. Então, se você não tiver essa enzima, você não consegue retirar o CO2 do tecido, certo? Converter ele em bicarbonato, então você não tem nem tampão sanguíneo e nem tampão plasmático e nem a retirada do CO2 de lá, porque ele é bastante solúvel em relação ao oxigênio no plasma, mas isso não seria o suficiente para remover todo mundo, certo? E aí também você teria o problema de acidificação do plasma. Como funciona a anidrase carbônica? A anidrase carbônica é essa estrutura aqui de zinco ligado a histidinas, novamente, através de ligações coordenadas. É um tetraedro, né? Então está ligado com os nitrogênios aqui, e com o oxigênio com a molécula de água. Todas são ligações coordenadas, tá? O que acontece? O zinco é utilizado, ele tem configuração D10, então ele não quer perder nem ganhar elétrons. Ele foi escolhido justamente por causa disso, ele não pode oxidar e nem reduzir. Mas ele tem um papel, o que ele foi escolhido aqui, na verdade, é por causa da carga, certo? 2+, ser um cátion, e do raio que cabia aqui certinho. Então, por ele ser um cátion, o que acontece? Ele vai atrair os elétrons do oxigênio, da água, que já estão, né, deslocados, os elétrons da ligação OH já estão deslocados para o oxigênio porque ele tem uma maior eletronegatividade. O que vai acontecer é que o zinco, por ser uma carga positiva, ser um cátion, atrai essa nuvem eletrônica, desloca os elétrons, né, a probabilidade dos elétrons nos orbitais da molécula, para o lado dele. E isso faz com que essas ligações fiquem cada vez mais fracas. Então, o que acontece é que o zinco aqui faz com que aumente o pKa da água, ou seja, aumente a acidez da água, aumente a probabilidade de se quebrar essas ligações e liberar H+. E é isso que acontece. Então, essa água aqui libera um H+, ela se converte num hidróxido, então forma esse complexo de hidróxido de zinco com a enzima, e esse daqui vira um sítio nucleofílico, certo? Quando o CO2 se aproxima, entra na hemácia, isso está acontecendo dentro da hemácia, certo? E só lá dentro. Quando o CO2 se aproxima, esse OH- acaba fazendo um ataque nucleofílico ao carbono, certo? Transfere esse elétron para lá, essa ligação dupla quebrada, forma aqui um C dupla O-, certo? E esse oxigênio começa, inclusive, a interagir por diferença de carga, por interação eletrostática com o zinco. Então, estabiliza aqui. O ponto é que o íon bicarbonato, né, nesse caso aqui monodentado, que ele está ligando pelo OH e não pelo C dupla O-, essa ligação aqui não é tão eficiente porque, de novo, os elétrons estão sendo deslocados para cima do zinco. Então, no final das contas, ele é um ligante menos estável, mais fraco do que a água na série espectroquímica. Então, a água desloca o zinco, o bicarbonato, e volta a ocupar a posição no zinco e o ciclo se repete. Então, ele libera o bicarbonato para o plasma, e é esse bicarbonato que vai acabar absorvendo o H+, por exemplo, liberando e controlando o pH plasmático.
Aqui está toda a discussão aí do que eu falei, certo? Mas, no final das contas, essa conversão tem duas coisas importantes. Ela libera o bicarbonato e ela libera H+. Então, isso é importante. São dois fatores que são liberados. Por que que isso é importante? Aqui a gente tem um esquema disso acontecendo. Você tem lá no tecido o CO2, ele migra aqui para dentro, ele vai ser convertido pela anidrase carbônica, que consome água e libera H+, e produz bicarbonato. 60% do CO2 que está lá vai ser convertido em bicarbonato. Os outros 40%, ou menos, ou 35% a 32%, vão dissolvidos no plasma, porque ele tem um coeficiente de solubilidade suficiente para isso, certo? E de 5 a 8% vão participar de uma outra ligação aqui dentro, na hemoglobina diretamente. Para compensar, né, a formação de uma carga, essas moléculas eram neutras e eu estou produzindo duas moléculas agora, que é o H3 ou mais, não se esqueçam, certo? Que tem cargas. Então, para compensar, existe aqui um canal, uma bomba de cloreto, que joga cloreto, por isso que você precisa de NaCl, né, consumir o sódio e o cloro também, o cloreto, para compensar a entrada, a produção a saída do bicarbonato, para manter a carga constante aqui dentro, se bombeia cloreto para dentro. Depois, na hora que chega no pulmão, isso se inverte, tá? Todo esse processo vai ser invertido. Esse H+ aqui que foi produzido, ele vai se ligar num aminoterminal, certo? A hemoglobina é uma cadeia de proteínas, e no final dessas cadeias das globinas, num terminal de uma dessas cadeias, ou seja, no final da cadeia de alguma das globinas, de alguma dessas hélices, tem um grupo amino, um NH2, que vai reagir com esse H+. Então, essa reação vai ser o RNH2, lá que está lá, vai formar com esse H+ e o CO2, certo? Vai produzir H+. Esse H+ vai se ligar lá também, a gente vai ver como. Essa reação do CO2 é essa reação aqui, desculpa. A gente volta aqui já já. Então, formou o bicarbonato, liberou H+. A outra parte do CO2, de 5 a 8%, vai reagir com o amino terminal aqui da hemoglobina. Então, ele vai formar esse complexo aqui com o NH2, ele vai desprotonar o NH2 e vai se ligar. O carbono se liga aqui, né? Esse daqui, a hora que ele desprotona, fica NH-, ele ataca de novo o carbono, transfere o elétron, a mesma coisa que aconteceu basicamente lá na anidrase carbônica, e libera outro H+, certo? Esse cara aqui é chamado aminoterminal, ou carbaminoterminal, que é o termo correto. Então, forma uma ligação carbaminoterminal, ok? Pela reação com CO2 e um NH2 terminal da cadeia das globinas. Quando ele faz isso, então, outro H+ é liberado. E esse H+ e aquele que veio da anidrase carbônica vão acabar protonando outras aminas entre as globinas e formando o que a gente chama-se de ponte salina. Então, esse H+ e esse daqui vão reagir com outros NH2 que tem aqui, certo? Isso só acontece quando você tem CO2, a gente está vendo aqui, convertido pela anidrase carbônica e reagindo com o NH2 terminal. Então, você tem a molécula oxigenada, os NH2 estão neutros, eles vão acabar recebendo esses H+, vão protonar isso daqui, certo? E vão formar, o primeiro que o CO2 que reagiu aqui vai formar um grupo carboxílico carregado, certo? Com uma desses aminas aqui. E a outra que esse H+ vai protonar um outro nitrogênio aqui. Então, esses dois nitrogênios, eles estão próximos um do outro aqui. Essa amina desse grupo N aqui, com o nitrogênio. Então, com isso, num deles forma uma carga negativa, se é dupla O-, e no outro você vai protonar com um H+, e vai formar um NH+. Então, você vai ter uma atração eletrostática. Essa interação iônica aqui vai fazer o quê? Vai aproximar essas cadeias, vai puxar essas cadeias uma em direção à outra, certo? Quando essa atração, que é muito forte, acontece, essa distorção, né, quando você puxa uma e puxa a outra, vai causar uma distorção na estrutura. Essa distorção justamente é transmitida por toda a estrutura dessa globina, certo? Torce a estrutura novamente, no sentido que a hora que ela faz isso, ela
puxa o ferro para baixo. Então o ferro está ligado com o oxigênio, ela puxa, certo? Essa movimentação decorrente da formação dessa ligação iônica aqui, ou das chamadas pontes salinas, puxam o ferro para baixo, e como a hora que o ferro entra aqui, o oxigênio não cabe dentro do anel, ele arrebenta a ligação literalmente e o oxigênio é liberado. Certo? Então, a presença de CO2 modula a liberação do oxigênio porque ela faz com que a reação tanto da anidrase carbônica quanto da formação do carbamino terminal, ou ânion carbamato também, que é outro nome, vão fazer com que essas aminas e esse nitrogênio vizinho sejam transformados em espécies carregadas, essas espécies se atraem, do mesmo jeito que nós vimos acontecer no efeito alostérico, essa atração vai fazer a aproximação, distorcer a estrutura, e essa distorção vai ser transmitida ao sítio de ligação do ferro, puxando a histidina ligada no ferro para baixo do anel, traz o ferro junto. A hora que trouxer o oxigênio, ele não cabe dentro do anel, então essa vai puxando cada vez mais até romper, tem energia suficiente para romper essa ligação. Aí libera o oxigênio. E aí o oxigênio é liberado, ele vai migrar para os tecidos. Tá ok? Então, essa formação, né, vai aumentar a probabilidade de liberar essas moléculas restantes ligadas na proteína. Então, esse também é um mecanismo para evitar hipóxia. Ou seja, quando o seu tecido começa a produzir muito CO2, muitas pontes salinas começam a se formar em todas as globinas, e mais oxigênio vai sendo liberado, porque mais deslocamento da estrutura da proteína vai acontecer, mais ferro vai ser puxado para baixo, arrebentar a ligação e mais oxigênio vai ser liberado, certo? Então, a partir da ligação desses H+, aqui com a hemoglobina oxahemoglobina, você vai tornar ela mais ácida, certo? Do que a desoxigenada. Então, pH 7.4, pKa 7.4 e 7.6. Isso faz com que por ela ser mais ácida, ela tende agora, certo? Depois, mais tarde, a liberar esses hidrogênios também, esses H+. Então, como eu disse, existe uma modulação, ou seja, um controle da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio que depende do CO2, né, da concentração do CO2. Quanto mais CO2 for reagindo com os grupos aminoterminais, formando o carbamato e mais convertido em bicarbonato, mais H+ vai ter, mais protonação, mais atração eletrostática, mais distorção da estrutura e mais ruptura da ligação do oxigênio com o ferro, certo? Esse é chamado efeito Bohr, né, e ele é propagado por toda a estrutura como um efeito alostérico, também o que a gente já viu. Então ele é definido como a modulação da afinidade da hemoglobina por O2 em função do pH do meio, certo? Por quê? Porque esses H+ aqui vão mudar o pH justamente da hemoglobina, vai torná-la mais ácida, é isso que a gente está falando, e eles como que diz, relacionam essa mudança de pH à afinidade por oxigênio. Mas o mecanismo é esse daqui, certo? A gente poderia também relacionar com a formação de números de pontes salinas, etc., mas o pH é uma maneira mais fácil de entender. Então, o mecanismo predominante que altera a afinidade, como eu disse, né, vai ser a ação proteica, a ação mecânica da parte proteica, da estrutura proteica. É realmente do mesmo jeito que houve uma ação mecânica quando para abrir a cavidade, facilitar a entrada de oxigênio nas outras cavidades, agora de novo há uma ação mecânica no sentido inverso, de puxar o ferro para baixo, para romper, para arrebentar a ligação, certo? Para liberar o oxigênio do tecido. Então essas são duas ações mecânicas realmente que aparecem. Esse efeito, né, da aumento da produção de H+ pela formação da reação de CO2 com o amino terminal, formando o carbamino terminal, o complexo carbamino terminal, o carbamato, vai aumentar a produção de H+, assim como a anidrase carbônica também. Então o pH vai descendo. Então se você for ver a saturação de novo da hemoglobina em função agora do PO2, da pressão de oxigênio, a concentração de oxigênio plasmático, em função do pH, você vai ver que a curva se altera, há um deslocamento da inclinação da curva, ela vai diminuindo. O que significa isso? Significa, por exemplo, que quando você está em repouso, perceba que essa variação entre as curvas aqui de saturação é pequena comparada aqui.
Então veja, se eu estou em pH 7,6, eu estou em repouso, certo? Lembre-se, PO 40 significa 75% mais ou menos de saturação. Aqui está 80%, mas é próximo disso, certo? 75%, 80%. 75%. Então veja que quando você está em repouso, você vai atingir 80%, 75% de saturação nessa pressão. Já quando o pH abaixa, perceba que você atinge, certo, a curva de saturação mais baixo, mais cedo. Então você está liberando o oxigênio aqui, certo? Você está com, basicamente o PO2 de 40 está sendo o P50, ou seja, 50% da hemoglobina, né? E em função do pH. Então eu posso, na mesma pressão, você ter porcentagens diferentes de acordo com o pH, que varia com as reações, a conversão do CO2 em bicarbonato e a formação do anilcarbamato, né, nas extremidades das globinas, que vai formar as pontes salinas. Então, essa variação é grande quando você está com baixa pressão de O2 e ela é pequena, como a gente está vendo aqui, esse espaço é pequeno e esse daqui, essa variação é grande aqui. Então, quanto mais ácido o pH, menor a saturação, certo? Isso significa que mais oxigênio foi liberado, mais vagas ficaram nos grupos M para ser preenchidos. Então, o pH, a produção de H+, controla, modula, né, esse efeito da desoxigenação, através daquele mecanismo da formação do carbamino terminal, das pontes pontes salinas, né, e esse é o processo pelo qual você libera o oxigênio lá. Então, um pH mais ácido significa maior atividade física, mais CO2 é convertido, aumenta a concentração de H+, e diminui essa inclinação da curva, liberando o oxigênio mais cedo, certo? Sendo que na mesma pressão PO2, se você estiver em repouso, você vai estar com 75%, certo? Enquanto que em atividade você vai estar diminuindo, liberou mais um oxigênio. O inverso disso daqui, né, que agora é a liberação do CO2 no tecido, é chamado efeito Haldane. E esse efeito ele acontece agora também devido à diferença de concentração. Então, o que acontece quando chega lá nos alvéolos, você vai ter uma PaO2 lá mais ou menos de 100 milímetros de mercúrio. E o pH plasmático é mais alcalino. Então, a gente vai estar subindo a curva, a inclinação da curva, vai ser hipótese 7,6. Quando isso acontece, porque lá no alvéolo, lembre-se, no tecido tem alta concentração de CO2. Lá no alvéolo tem baixa concentração de CO2 plasmática. Então, quando isso acontece, certo? O que vai acontecer? Por que tem baixa? Não porque o tecido lá não funciona, porque o CO2 que está lá próximo dos alvéolos está indo difundindo para o alvéolo, então diminui a concentração plasmática. Quando isso acontece, né, há uma tendência do CO2 agora sair das hemácias, certo? Entrar por aqui, o bicarbonato, então, começa a sair o CO2, certo? Começa a consumir os bicarbonatos que ainda estão dentro da hemácia, são convertidos agora pela anidrase carbônica, consumindo H+, que ainda não está ligado lá, certo? Então, com isso, você agora aumenta o pH, faz com que esses H+, sejam liberados, porque você aumentou o pH, diminui a concentração de H+, aqui, modifica a acidez, porque não está saturado, certo? E ele vai liberar esse H+, que vai ser consumido, converter em CO2, e CO2 sai para o plasma, atravessa a membrana e é expelido, certo? A mesma coisa acontece aqui com os carbaminos terminais. Esses H+, vão diminuindo, então parte desse oxigênio agora vai entrando, vai revertendo essas pontes salinas, né, porque ele vai ligando, então ele vai afastando. Quando ele afasta, essa interação eletrostática, que como eles vão estar mais longe, porque mecanicamente eles foram afastados, essa ponte salina agora não vai ter essa ação, vai facilitar a protonação desse grupo aqui, por exemplo, certo? E a desprotonação desse daqui, e vai reverter também essa ligação carbamino-terminal. Então, de novo, né, a hemácia bombeia cloreto para fora para compensar as cargas, certo? E essa difusão agora vai ser revertida. Esse é chamado efeito Haldane. Então, esse processo, tanto a anidrase carbônica quanto a formação do carbamino terminal, ou do carbamato, ela é um processo de duas vias.
No tecido ela produz H+, no alvéolo, ou perto do sistema lá onde o CO2 é mais baixo, não precisa ser no alvéolo propriamente dito, ela faz a reversão. E isso também é controlado pelo oxigênio, porque quando uma concentração é maior, ele começa a se ligar e fazer a deformação mecânica aqui também das globinas, e com isso afasta essas pontes essas pontes salinas, certo? Então, por que isso não acontece no tecido? Porque a concentração de O2 é baixa. Quando você está aqui, ele tem O2 suficiente para começar a se ligar e reverter o processo. Tá ok? Outro fator que também modula ou que controla a ligação do oxigênio com o ferro, a gente não poderia depender somente da concentração de CO2, certo? Por quê? Porque se você está em repouso na praia, você tem o seu metabolismo, certo? É o mesmo, em princípio, do que você teria se você estivesse na montanha, a 2.000 metros de altitude, certo? Então, qual que é a diferença, então? Seria simplesmente o metabolismo é o mesmo, ele precisa consumir a mesma coisa. Só que se a quantidade de CO2, certo, e de oxigênio de um lugar para o outro muda. Então, se você ficar dependente só de CO2 e oxigênio para controlar, né, essa liberação ou o carregamento das hemácias, fica muito arriscado. Você teria que viver basicamente numa concentração constante desses gases. E um dos fatores que levou nós a ter uma vantagem evolutiva grande foi a capacidade de ocupar vários lugares no planeta, com várias diferenças de altitude, não só de clima, mas de altitude. Então, existe na seleção natural, né, ela forneceu um outro mecanismo de ação, que é através de uma molécula que interfere mecanicamente também na hemácia, tá? Na hemácia não, na hemoglobina. É o chamado 2,3-difosfoglicerato, conhecido mais como 2,3-BPG do inglês aqui, tá? Mas internacionalmente ele é conhecido como 2,3-BPG. Então, esse 2,3-difosfoglicerato é um chamado regulador alostérico negativo, ou seja, ele não deixa, ele reverte também o efeito alostérico da hemoglobina, ele faz com que o oxigênio seja mais facilmente liberado. Tá? Ele é um produto exclusivo que ele é produzido somente nas hemácias, e ele é produzido a partir de um subproduto da decomposição da glicose. A glicose é convertida em um 3-difosfoglicerato e vai virar piruvato na maioria das outras células. Se ele tiver a glicose entrou, ou esse subproduto da glicose entrou na hemácia, tem uma enzima chamada mutase, que só existe lá, e vai converter o 1,3-difosfoglicerato em 2,3-difosfoglicerato. Então ela muda a posição de um dos fosfatos, que é essa molécula aqui. Então você tem e o fosfato está ligado nesse carbono aqui, certo? E esse outro fosfato está ligado aqui nesse outro carbono, que são os carbonos 1 e 3 aqui, nessa molécula, do glicerol, que originalmente era um hidrogênio que tinha ali. Então, por conta disso, você tem uma molécula agora que tem dois fosfatos, duas cargas negativas, desculpa, dois grupos negativos. E essa molécula vai entrar na cavidade da hemoglobina, certo? Lembra aquela cavidade que ela varia conforme está com oxigênio ou não? Então, a hora que ele entra ali, certo? Ele faz com que essa cavidade seja mantida expandida, ou seja, que dessa deformação é no sentido igual quando o CO2 faz as ligações. Ele puxa, né, como se fosse a formação das pontes salinas. Ele puxa o ferro para dentro do anel e mantém a ruptura da cadeia, a ruptura da ligação. Então, ele se liga nessa cavidade central aqui. Os resíduos de aminoácidos aqui, que estão orientados dentro da cavidade, interagem diretamente com os fosfatos, porque esses resíduos são carregados positivamente através de nitrogênios protonados, né, NH+. Então, eles interagem, estabilizam o 2,3-BPG lá dentro. E, então, se você tiver uma deficiência de oxigênio também, ele pode forçar a sua hemoglobina a baixar a saturação, né, através, de novo, do efeito alostérico reverso. Então, essa cavidade aqui que a gente fala, que quando ela está oxigenada, veja, ela é menor. Se o 2,3-BPG entra aqui, ele faz ela expandir e faz ela liberar. Tá? Então, é basicamente esse movimento que ele faz, entrando dentro da cavidade. Então, na oxihemoglobina, essa cavidade é menor,
ela expulsa o D2,3-BPG. Então ela aumenta a afinidade por O2. Já quando o 2,3-BPG entra, ele faz o efeito reverso e libera o CO2, o oxigênio, desculpa. Tá legal? Então, a liberação de uma molécula de oxigênio facilita a liberação da segunda e assim sucessivamente, porque esse efeito de rotação e translação das hélices é, de novo, agora no sentido inverso, transmitido de uma unidade para outra, do mesmo jeito que aconteceu lá no caso do CO2. Isso é importante, como eu falei, em termos de altitude. A concentração plasmática, que é normal, que é constante, é em torno de 5 milimolar, mais ou menos. E as populações que estão em elevada altitude, né, que teriam menor pressão de O2 atmosférica e alveolar, elas compensam com o aumento da enzima mutase, que produz mais 2,3-BPG. Então, há um aumento da concentração de 2,3-BPG quando você vai para a altitude. E isso leva alguns dias para acontecer. Então, quando você fala assim, olha, você vai lá para a altitude e aumenta a quantidade de hemácias, é mais rápido produzir 2,3-BPG. Então, a adaptação à altitude, primeiro ela vem do 2,3-BPG e depois da produção de hemácias. Se dependesse só da produção de hemácia, o que ia acontecer é um aumento muito grande de viscosidade do sangue, porque você teria que ter muito mais hemácias, certo? E isso te levaria a problemas circulatórios, infartos, AVCs e assim, isquêmicos e assim por diante. Então, o 2,3-BPG é o primeiro que entra em ação para essa adaptação ser rápida, certo? Em 2, 3 dias você consegue, se você sair do nível de mar, ainda mais hoje em dia. Mas lembre-se, quando isso aconteceu no processo evolutivo de seleção natural, não havia transporte aéreo, nem você conseguia sair de um lugar de pequena altitude e ir rápido para outra altitude. Então, durante a subida, o teu corpo já se adaptava e produzia mais 2,3-BPG, certo? Através do aumento da enzima mutase. Então, esse é o processo pelo qual também você reverte o efeito alostérico. Com essas concentrações mais elevadas, 2,3-BPG, você não vai ter prejuízo na oxigenação do tecido. Apesar do PO2 atmosférico ser mais baixo, e não ser mais baixo, né? Ser mais baixo, desculpa, e não seria suficiente para você fazer a saturação a 100%. Então, esses são os mecanismos para você não ficar dependente só disso. Isso que a gente falou é basicamente o processo que acontece no ser humano, nos mamíferos, né? Que depois do nascimento. Por que eu estou falando isso? Porque existem outras hemoglobinas que são responsáveis agora pela oxigenação dos tecidos, eliminação do CO2, durante o desenvolvimento embrionário e fetal. Então elas têm que ter características diferentes e mecanismos um pouco diferentes desses que a gente viu. Então, a nossa hemoglobina de adulto, normalmente, ela é composta de 96 a 98% da forma alfa e beta, alfa 2, beta 2, certo? Ou seja, a estrutura é meio a meio das cadeias globínicas alfa e beta que nós vimos na outra aula sobre a composição dela. Ela é chamada hemoglobina A, né, ou representada HbA, que é a hemoglobina de adulto. Porém, há outras. No adulto também tem um pouco da hemoglobina delta, certo? É em torno de 2 a 3% da hemoglobina total. E ela é formada por cadeias alfa, então a alfa mantém, é a cadeia comum durante todo o processo de formação de embrionário do feto, é a primeira que aparece. E delta, é a beta que depois é substituída, certo? Então a gente também tem um pouquinho dessa daqui. Nós não vamos falar especificamente delas, vamos falar de essas outras aqui que fazem parte do processo evolutivo ou de desenvolvimento embrionário e fetal. Então, em diferentes etapas, diferentes genes são ativados para fazer a síntese, né? E depois esses genes são suprimidos e depois para a síntese é decomposta essas hemoglobinas e prevalece essa daqui depois do nascimento. Algumas semanas, 12 semanas basicamente depois do nascimento, de 12 a 18 semanas. Então você tem a chamada hemoglobina do embrião, que no lugar da beta você tem a zeta, né? Na verdade não tem a alfa ainda no embrião, tem a zeta e a epsilon. Essas são as duas hemoglobinas. Nós não vamos entrar em detalhes, isso daí que vocês devem ver isso em bioquímica, fisiologia, mas é só para citar, para falar de alguma delas que é importante, porque depois ela vai ser usada, às vezes, como um tratamento de problemas de hemoglobinopatias, que é a hemoglobina fetal gama. Então, para a gente entender isso daí, aqui está um gráfico onde tem a evolução em termos de semanas, né, da gestação, o pré-natal e o pós-natal, o nascimento está aqui nessa linha,
e aqui a composição em termos de hemoglobinas, de cadeias das globinas, essas hemoglobinas durante esse processo. Então, quando você formou lá o embrião, isso para a maioria dos mamíferos, né, ou no caso aqui especificamente do ser humano, você tem o embrião lá, você tem duas cadeias, a zeta e a epsilon. Elas duram pouco, certo? Duram um mês, não mais que isso, às vezes nem isso. Conjuntamente, né, assim que foi começada a produzir essas duas cadeias, a alfa começa a produzir. Então você tem a alfa desde o início do desenvolvimento da vida. A primeira vez que você já tem condições, né, de ter hemoglobinas, já começou dali a produção da alfa, que vai te acompanhar o resto da vida. Então, conforme vai passando, depois de algumas 6, 7, 10 semanas, assim que já formou o embrião, começa a cair a produção da zeta e da epsilon, certo? E depois, mais ou menos umas 3, 4 semanas, começa a produção da gama. Vai aumentando e aí ela é prevalente, é a alfa e a gama é que vão fazer a hemoglobina fetal. Aqui estão as hemoglobinas, né, e a representação delas é chamada a hemoglobina A1 e 2, a zeta 2, epsilon 2 e alfa 2, epsilon 2, que são essas intermediárias aqui, conforme estão sendo produzidas, né, substituindo uma pela outra, chamada de Gower 1, Gower 2, e a hemoglobina de Portland, que é a zeta com a gama 2, que ela vai fazer, existe essa combinação também. Elas não são prevalentes por muito tempo, né? E a hemoglobina fetal, que é a alfa 2, gama 2. E adulto, que a gente falou, 95 a 98% da alfa 2, beta 2 e 3 a 5% da alfa 2, delta 2. Então, o que acontece? Você vai fazendo essa daqui, ela tem característica diferente de afinidade por oxigênio. E é isso que é importante. Também depois de umas 10 semanas você começa a produzir beta, mas ela fica mantida numa concentração baixa. Então, durante o desenvolvimento fetal embrionário e fetal, você tem uma mistura de hemoglobinas no teu corpo. Por quê? Porque até você nascer, você não está fazendo troca de oxigênio com a atmosfera. Você está recebendo oxigênio via dissolvido no plasma, certo? Que vem, essa troca, ela é feita na placenta. Então, o feto tem que competir pelo oxigênio que está dissolvido no plasma da mãe. Por conta disso, ele tem que ter uma diferença, uma hemoglobina que tem mais afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina da mãe. E isso é feito mudando justamente a composição dos aminoácidos para alterar a estrutura, certo? Alterando a estrutura, lembre-se, a estrutura das hemoglobinas é que é usada para modular a afinidade por oxigênio. Você distorcer a estrutura, você vai fazer com que o ferro fique mais próximo ou mais para baixo do anel e você modifica justamente essa estabilidade da ligação ou afinidade. Se eu empurro o ferro mais para cima, eu facilito a ligação. Se eu puxo ele para baixo, eu dificulto. Então, estrutura e afinidade estão relacionadas diretamente com a estrutura, né, está relacionada diretamente com a afinidade dessas hemoglobinas, seja elas quais forem, pelo oxigênio, pelo dioxigênio. Então, assim que nasceu, há toda uma mudança metabólica, né, do bebê, e com isso começa a ser destruídas as gamas, não começa a ser produzida mais, começa no nascimento a produção da delta, isso é um resquício evolutivo, né, porque ela não funciona para muita coisa, e a alfa cresce rapidamente e atinge uma estabilidade lá pelas 12ª até 18ª semana e vai para o resto da vida. Tá legal? Então, você tem a síntese e inibição, que eu tinha falado aqui. Quando você nasce, né, essas hemoglobinas que vão sendo degradadas, elas geram bilirrubina, que é um subproduto da decomposição do anel porfirínico. O ferro é recuperado, mas o anel porfirino tem que ser desmontado. Os aminoácidos são reaproveitados, vão para o tal da reserva de aminoácidos, né, não sei se o termo técnico é poça de aminoácidos ou uma coisa assim, tem um termo que vocês vão aprender sobre isso. Mas, enfim, essas hemoglobinas têm que ser degradadas e o grupo M é um grande problema, porque ele é altamente reativo e tóxico e ele é fototóxico. Se você expor esses grupo M's próximos da pele, onde você consegue penetrar a luz visível, ele vai reagir, vai produzir radicais livres e vai atacar o tecido. Certo? Esse é um problema de uma doença de imunoglobinopatia que a gente vai ver também.
Então, quando o bebê nasce, às vezes ele não conseguiu ainda, né, próximo do nascimento, perceba, já começou a degradação. Mas se no nascimento essa concentração estiver muito alta, ele nasce o que a gente chama de icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina na pele. Então, para acelerar essa decomposição, o que se fazia antigamente, as parteiras ou o pessoal do berçário colocava os bebês que tinham icterícia perto da janela, porque o banho de luz acelera a decomposição dessa bilirrubina e dos grupos M, dos derivados tóxicos deles também. Então, por conta disso, fazia-se isso. Só que de um tempo para cá, já faz bastante tempo, não se permite mais, basicamente, ter janela ou vitrô dentro do berçário, certo? Ou se tem uma sala separada para isso daí, por uma questão de evitar contaminação, vento e assim por diante. Então, hoje em dia, abriu-se, né, mercado para se criar, por exemplo, esse tipo de dispositivo aqui. Essa Conlux é uma empresa de Campinas que ela fez essa manta, que é, na verdade, um cabo de fibra ótica, que esse daqui é o cabo de fibra ótica que sai, certo? E vai para um dispositivo que é também feito com fibra ótica, que espalha a luz, certo? Principalmente ultravioleta, mas é uma ultravioleta de baixa intensidade e basicamente uma mistura de UVA e UVB. Com isso, essa radiação UV-Vis acaba acelerando o processo de fotodegradação. Então, ao invés de pôr lá no outro quartinho na janela, você pega o bebê que tem icterícia, coloca ele aqui em cima, deixa ele um pouquinho do lado de cá, depois vira ele do outro lado, e aí você faz a dose diária para acelerar esse processo. Porque durante ainda o processo de decomposição, o bebê tem problemas pode ter problemas renal, pode até gerar hepatite, dependendo do caso. Então, para acelerar, ajudar nesse processo de fotodegradação e não deixar acontecer somente no rim, no fígado, né, e no baço, eles fazem esse processo de fotodegradação. Então, hoje existe isso. Nos lugares que não tem, ainda se faz como antigamente, coloca o bebê no sol, um pouquinho lá na luz do sol não direta, para poder fazer essa fotodegradação. Como que a hemoglobina fetal tem uma afinidade maior pelo oxigênio absorvido no plasma, né, do que a hemoglobina adulto? O que ela faz é atuar justamente como se fosse o 2,3-BPG lá. Na verdade, existe uma mutação de um aminoácido na posição aqui 82 da cadeia, que na hemoglobina fetal ela vai trocar um resíduo de lisina que você tem aqui, que é carregado, lembra, é um daqueles carregados positivamente, que você faz a interação com 2,3-BPG, por um de serina, certo? Esse serina é polar sem carga. Tá? E com isso, então, essa substituição resulta numa ligação mais fraca do 2,3-BPG na hemoglobina fetal. Certo? Como o 2,3-BPG é para fazer com que a afinidade para o oxigênio diminua, ou seja, para liberar o oxigênio lá na altitude, ou quando você tem baixa concentração de oxigênio no tecido, ele entra em ação. Então, se eu evito do 2,3-BPG atuar, porque o feto principalmente, já produz 2,3-BPG. Então, ele tendo uma hemoglobina que é imune a 2,3-BPG, diferente da mãe, que a mãe tem, ele faz com que essa hemoglobina esteja sempre pronta, né, a receber oxigênio. Então, qualquer oxigênio que tiver dissolvido, ela carrega. Se ela faz isso, o que acontece? Ela diminui a concentração, na hora que o sangue do bebê passa pela placenta, quando ele absorve todo o oxigênio que está dissolvido no plasma, ele diminui a concentração do lado dele da placenta e aí faz com que mais oxigênio migre para o lado de lá da placenta. Se a gente pegar a curva de saturação, nós vamos ver que isso daqui reflete na curva de saturação. Então perceba que por uma mesma pressão de O2, vamos supor aqui, né, ele atinge o P50, mas numa pressão menor, ele carrega metade da hemoglobina dele, né, do feto, mais rapidamente ou numa pressão menor do que a da mãe. Então, para a mãe conseguir carregar, a PO2 plasmática tem que ser 26,8, enquanto que a do feto, só uma pressão mais baixa, ele consegue carregar os 4 oxigênios, certo? Por uma mesma pressão, se você for ver, se você tiver os dois na mesma concentração de 26,8, a mãe está 50%, e se você acompanhar essa linha, o feto vai estar quase a 75%, certo? Então, só de você, a hemoglobina fetal é imune ao 2,3-BPG. Com isso, ela tem uma afinidade maior, retira mais
oxigênio plasmático que está dissolvido ali no plasma, perto da placenta, do lado do bebê. Com isso, migra mais oxigênio para o outro lado da placenta, que é o lado dele, e ele consegue fazer essa oxigenação dos tecidos. Quando nasce, obviamente, né, esse processo para, e essa hemoglobina fetal é que vai ser a cadeia da gama aí, que vai ser decomposta, não vai ser mais produzida, a alfa continua, vai ser substituída a gama pela beta, e com isso você tem aquele problema de tem que decompor antes de nascer, se não tem icterícia. Tá ok? Então, a gente continua na segunda parte para falar justamente de agora uma coisa importante, que é os substitutos de sangue, certo? Como ele é um transportador de oxigênio, né, existem muitos óbitos decorrentes da falta, muito antes, se você tem uma hemorragia, o problema não é falta de enzimas, não é falta de proteína do sangue, nada. O problema é justamente a falta de oxigênio. Você consegue até substituir o plasma, de certo modo, né, manter a hemostase de cargas através de soro, injeção de soro fisiológico. Só que o soro fisiológico não tem oxigênio. Então, os óbitos em acidentes que têm hemorragia e tudo mais acabam acontecendo muito por falta de oxigênio, que é, você não pode ficar alguns minutos sem oxigênio, que isso daí vai danificar o tecido e levar a óbito. Então, hoje busca-se, né, substitutos artificiais para o sangue, pelo menos para esses tipos de emergência. E a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso.